pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa blusa aqui, ó, com essa alcinha diferente, franzidinha, uma alcinha mais grossinha para esconder a alça do sutiã, porque é uma dificuldade que eu tenho de encontrar blusa assim, então eu vou compartilhar com vocês essa ideia. E é uma blusa mais curtinha, sabe? Tipo um top. Ela tem essas duas camadas, mas você pode fazer do comprimento que você quiser. Então vamos assistir a aula para poder aprender? Bora, bora! Para fazer a blusa, eu vou usar viscolinho, que é lá da loja 104 Tecidos. Eles entregam para todo o Brasil e tem cupom de desconto para vocês. Você vai dobrar no sentido da orelha. Orelha é esse acabamento que tem nas laterais do tecido. E a outra ponta é o sentido do comprimento, é o sentido que desfia. Você vai pegar uma blusa que fica mais soltinha no seu corpo para tirar o molde. Então, você vai dobrar a blusa no sentido da dobra do tecido. Eu vou esconder essa parte da manga, porque eu não vou usar esse molde. Ó, eu deixei um pouquinho maior, porque ela vai estar um pouquinho mais aberta na lateral, a dobra. E eu vou dobrar essa parte do ombro da blusa, porque eu ainda vou colocar uma alcinha. Então, aí você vai definir o comprimento que você quer. Lembrando que vai ter uma alça, então você pode medir no seu corpo. E eu vou fazer uma blusa um pouquinho mais curtinha. Ela vai abrir um pouco da ponta da cava até embaixo. Então, você vai seguir o molde nessa parte da gola, ombro e cava, sempre deixando uma margem de 1 centímetro de costura. E aí, da parte da cava para baixo, eu fui abrindo reto para ficar tipo uma batinha. E embaixo, eu aumentei um pouquinho porque essa blusa ela vai ter duas camadas. Aí você vai definir o comprimento que você quer. Como eu quero que essa parte que vai encaixar a alça fique um pouquinho mais fininha, mas não tanto, porque eu quero que tape o sutiã, eu afinei um pouquinho mais. Pode deixar a largura dessa parte de cima que vai ser encaixada a alça uns 7 ou 8 centímetros. Com a primeira parte cortada, você vai dobrar o tecido novamente no sentido da orelha e cortar no sentido do comprimento. Com esse primeiro corte dobrado, posiciona por cima e corta. Depois você dobra novamente o tecido e vai cortar mais uma camada, porque ela vai ter duas camadinhas, vai ser tipo uma batinha. Eu aumentei aí uns 5 centímetros, então você define o comprimento que você quer. Quando você vai dobrar o tecido, você tem que deixar uma dobra um pouquinho maior na lateral, porque ela vai abrir a batinha de baixo, porque na parte de baixo ela vai ser maior e quando você for cortar ela vai abrir um pouquinho mais, já que ela é um pouquinho mais comprida. Então é só você esticar aí a régua ou uma fita métrica e cortar abrindo um pouquinho mais. E marcar o que você aumentou, 5 centímetros, 6, 8, 10, o que você definiu. E cortar. Então, a partir dessa medida maior, você dobra o tecido novamente, você vai precisar para frente e para as costas, e corta. Você vai pegar o lado maior, vai posicionar com o avesso para cima, com um corte menor por cima, com o avesso para cima também. E vai costurar a parte da cava e essa parte da gola. Ó, lembrando que assim, ó, a estampa por cima do avesso de baixo, nesse sentido. Passa uma costura com uma margem de 1 centímetro, uma costura reta. Faça piques nessa parte mais curva da gola. Você vai desvirar bem aí nessa parte que vai passar a alça. E ela vai ficar assim, ó, tá vendo que a estampa ficou tudo pra fora. Aí você vai passar nessa parte da cava e vai passar nessa parte da gola pra ficar tudo certinho no lugar. Vai repetir o mesmo processo pra parte das costas. Você vai precisar de frente e costas. Você vai abrir essa lateral da blusa. Você vai pegar a parte das costas, vai jogar por cima. Você vai pegar a parte menor da batinha, vai estar, ó, bolinha com bolinha, estampa com estampa, que é chamado de lado direito. Vai posicionar certinho aí o costura com costura da lateral, dessa parte da cava. E vai passar uma costura reta da ponta da batinha menor até essa costura que tem nas laterais e vai passar só um pouquinho, uns 2 dedinhos mais ou menos, com costura reta. Faz isso dos dois lados. Agora, você vai abrir assim, vai jogar essa parte maior por cima. Vai pegar pontinha com pontinha, observando se a parte menor da batinha tá para dentro para não costurar embolado. E você vai passar uma costura reta aí, da ponta até em cima um pouco, fechando essa costura que já foi feita anterior, da batinha de dentro. Faz isso dos dois lados.
Costura reta com uma margem de 1 centímetro. Tá vendo aí que a costura ela pega um pouquinho por cima daquela costura que já foi feito antes. Não tem problema, não vai aparecer. Agora você vai fazer o acabamento em zigue-zague ou em overlock. Você vai vestir a blusa e vai medir a altura que você vai precisar para a alça. Lembrando que você vai deixar uma margem de 1 centímetro para cada lado. Só que não vai ser o tamanho da alça, vai ser o tamanho do elástico que você vai medir aí. Peça a ajuda de alguém e meça aí. Você vai medir a largura que ficou aí por dentro dessa abertura, deixa uma folguinha de meio centímetro menor. Você vai cortar uma tira com uns 10 centímetros a mais da altura que deu sua alça, porque a gente vai fazer um franzido aí. E a largura é essa largura aí que deu, com menos de meio centímetro, para ficar uma folguinha na hora de costurar, e vai deixar uma margenzinha de costura de 1 centímetro para cada ponta. Então deixa 2 centímetros, pode ser meio centímetro também se você quiser, só que precisa encaixar aí por dentro e ter uma folguinha. Então aí você vai passar uma costura de uma ponta a outra e vai deixar os dois lados abertos para desvirar. Depois que costurar, desvira e passa para ficar tudo vincadinho, bonitinho no lugar. Você vai pegar o elástico, tem que ser um elástico que passa aí por dentro, não precisa ser tão grosso não, pode ser mais fininho, tá? Não tem problema não. Mais grossinho assim é melhor porque é mais fácil de encaixar ele no meio certinho da alça. Lembrando aí que o elástico, ele tem o tamanho que seria o tamanho real da sua alça. E a alça do tecido, ela é 10 centímetros maior para fazer o franzido. Você vai passar o elástico aí por dentro. Não deixe o elástico passar todo. Você vai segurar ele nessa pontinha para ficar mais fácil na hora de costurar. Passa aí uma costura reta ou em zigue-zague. Depois, quando chegar na outra ponta, vai fazer a mesma coisa para segurar o elástico. Vai passar uma costura bem nessa pontinha. Desse jeito, já fica franzidinho. Mas para ficar tudo bem distribuído certinho no lugar, você vai passar uma costura bem no meio. Então, você vai segurar assim o elástico. Eu até marquei com um sabonete no meio certinho para passar por cima. E vai passar uma costura reta, esticando de uma ponta a outra. Vai ficar assim. Você vai pegar o topo assim da blusa, mais ou menos como se você fosse desvirar ela. Mas é só para encaixar a alça aí por dentro. Deixa só uma pontinha para fora, tipo meio centímetro, bem pouquinho mesmo. E vai passar uma costura reta com uma margem de 1 centímetro. Agora você vai pegar e vai encaixar as costas da alça do mesmo jeito. Passa uma costura. Tá vendo que nessas duas pontas fica um pouquinho maior? Porque eu deixei uma folguinha. Você já pode deixar encaixadinho certinho, mas eu prefiro fazer assim para não correr o risco de a alça não encaixar certinho e depois fechar nessas laterais, fechando assim para não ficar espaço. Depois que desvirar, fica assim. Aí você repete isso em todas as alças, se você quiser. Você vai pegar na lateral da cava e vai passar uma costura bem na pontinha, em toda essa volta de cima, até o outro lado e vai terminar onde você começou a costura. Nessa parte aí da alça, você vai descer a agulha, subir o calcador, girar, descer o calcador de novo. Dessa forma você consegue fazer essa costura dessa voltinha e repete aí em todas essas partes da alça. O resto é só você ir seguindo aí o fluxo da costura. Agora, nessas duas pontas, você vai fazer uma dobra de meio centímetro mais meio centímetro ou 1 centímetro mais 1 centímetro, você que escolhe, e passa uma costura reta em toda a volta. Faz nas duas camadas da blusa. Então, esse é o resultado final da blusa. A alça fica assim, ó, franzidinha. É uma alça que não é tão grossa, mas tapa o sutiã do jeito que eu queria. Se vocês gostarem, deixe seu gostei. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe essa aula com alguém que vai gostar. Deixe aqui nos comentários o que você achou. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!